Direitos humanos e geopolítica. Brevíssimos apontamentos sobre a manipulação imperialista e, portanto, ilegítima de uma pauta legítima. Eu sou Alessio Pereira de Souza. Não lhes parece estranho que os poderosos setores sociais, políticos e econômicos que, no norte do hemisfério ocidental, mais desprezam, conspiram e atentam contra os direitos humanos? Ora, porque haveriam uns humanos mais humanos que outros humanos. Ora, porque haveria pessoas indignas do status e do tratamento merecido por e devido a pessoas. Ora, ainda porque no sistema do capital a concentração da riqueza é tanta e a universalização da miséria material e espiritual tamanha, que haveriam uns poucos acima dos humanos que, de tão desumanizados pelo privilégio herdado, já não veem como humana a multidão desumanizada pela sistemática negativa de direitos decorrentes da condição humana. São justamente aqueles mesmos setores paleofascistas que fazem uso de uma retórica que emula a defesa dos direitos humanos, mal disfarçando o pretexto de sua violação para a derrubada de governos e a inabilitação eleitoral de lideranças de direita, proxies de fácil reposição, e de esquerda, caçados com duplo S e caçados com C cedilha, como animais de abate, nos países do hemisfério oriental e de toda a periferia colonizada do capitalismo, letrada no horror e, assim como o coração das metrópoles centrais, analfabeta na gramática dos direitos humanos? Longe de responder, o que segue pretende refletir a respeito do tema, dada a sua importância e a despeito das tentativas de relegá-lo, considerados os interesses em jogo. Apesar dessas reflexões terem sido escritas no embalo da repercussão de relatório publicado por Organização de Direitos Humanos sediada em Londres, e ela própria ponta de lança do power nem sempre soft britânico, as linhas a seguir bem podem se aplicar por reflexo ao Brasil, pois o enredo das guerras, na era da sua reprodutibilidade mediática laica, é o mesmo. Tudo afeta tudo. Apesar de, como dito, não ser uma resposta considerada a envergadura e a complexidade da questão, antecipo que as linhas a seguir apontam que o uso geopolítico dos direitos humanos com propósitos desestabilizadores e sem resultados concretos positivos para a promoção e a consolidação dos direitos humanos não é algo estranho, polêmico, controverso, mas sim sintomático, renitente, demonstrativo de que falar em freedom, democracy and human rights, divorciados da luta pela superação do modo de produção capitalista, é uma falcatrua com K. Voltaria ao tema quando, aparelhado por arsenal argumentativo mais robusto, analisaria o que aconteceu no governo Geisel, pelo qual me interesso muito porque nasci no seu último ano. Sim, pessoal, eu sou um fóssil do alvorecer do último quarto de século passado. Existem direitos absolutos? Sim, há direitos que não são relativizáveis, sobre os quais não se negocia. Assim, o pleno reconhecimento da dignidade da pessoa, de não ser escravizada nem submetida a nenhuma forma de tortura. Todavia, o que se declara em constituições e tratados grandiloquentes, tratados internacionais mediante os quais os países se comprometem perante a comunidade das nações. É o exato oposto do que persiste sendo praticado no quartinho dos fundos das democracias ocidentais. Daquilo que poderemos chamar quartinho dos fundos das autoproclamadas democracias ocidentais. O que na superfície se apresenta como aperfeiçoamento institucional, evolução moral e blá, 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 não resiste ao mínimo aprofundamento para se revelar como sofisticação das estratégias de opressão. Assim,
Celebramos a superação do chicote da atração humana, deixando de ter olhos para ver que o algoritmo do aplicativo mantém o escravo do capital trabalhando em jornadas de 14 horas apenas para fazer a riqueza e a glória de um patrão que ele não conhece e que não reconhece. Do chicote ao algoritmo da atração humana, ao míssil balístico intercontinental, da pólvora às armas que tornam o planeta tão descartável quanto os produtos que consumimos. Notem, irmãos em Marx, no capitalismo não há salvação, porque os interesses são irreconciliáveis. O que há é uma guerra permanente, ora declarada, ora latente, contra a classe que produz toda a riqueza e que dela não se beneficia. Uma guerra que lhe é endereçada pela classe que detém toda a riqueza que ela não produziu. A humanidade que simpatiza com as crianças todas brancas expostas no site oficial que o governo ucraniano criou para arrecadar donativos visando adquirir armas fabricadas e fornecidas por corporations da indústria bélica ocidental é a mesma humanidade insensível aos meninos todos pardos que anunciam a fome nos semáforos do Brasil. A catequese é a continuação do genocídio, agora por outros meios. Os holocaustos persistem visíveis, naturalizados, não denunciados, no Donbass, aqui, and around the world. Os holocaustos são uma necessidade inerente à lógica do capital. Nada mais concreto que o simbólico, nada mais pornográfico que crianças ilustrando site de guerra. Uma coisa é a legitimidade perpétua dos direitos humanos, universais e incontestáveis. Outra coisa totalmente diversa e ilegítima é a instrumentação geopolítica de direitos humanos desrespeitados around the world, como dito Alhures, para coup d'etat, câmbio de regime político, derrubada de governos eleitos, instauração do caos nas ruas dos centros urbanos, desestruturação da infraestrutura energética e saque, rapina dos recursos naturais do subsolo. E eu que quando iniciei essa reflexão aqui com vocês, só queria lhes dizer que entre as vírgulas do jornalismo nosso de cada dia, às vezes encontramos verdades ditas à luz do sol. Verdades que não podemos acusar de ser produzidas pela máquina de propaganda do Putin. Assim, por exemplo, abre aspas, Le forze Ucraine hanno messo in pericolo la popolazione civile, colocando basi e usando armamenti all'interno di centri abitati, anche in scuole e ospedali. Queste tattiche violano il diritto internazionale umanitario perché trasformando obiettivi civili in obiettivi militari. Fecha aspas. Qual é a fonte das aspas acima? Qual é o link do site oficial com os casais dando beijinho de foca na frente da igreja, com os soldados dormindo de conchinha no fronte, com a First Lady alta, magra, rica, jovem, loira, exuberante, fazendo caras e poses de Gisele nos escombros. Sim, nos escombros. Luxo e glamour, mau gosto que vi, paleonazismo explícito, ou simplesmente o avesso do avesso do avesso do avesso, com as crianças tocando flauta sorridentes com seus cachorrinhos fofos, e a listinha de armas que citizens of the whole world podem estar pressionando seus líderes a doar. Isso aqui é uma reflexão no YouTube, uma corporation do capitalismo. Não um ensaio acadêmico, nem um serviço de utilidade pública, muito menos um nude intelectual para satisfazer o gozo necrofílico de classe média vitalícia e perfumada. Busquem no Google. Vocês que lutem.
Eu sou Alex Pereira de Souza, atualmente atuo como analista jurídico do Ministério Público da União, sou bacharel em Direito com especialização em Teoria do Delito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Exerci advocacia sob registro na Ordem dos Advogados do Brasil, no Estado do Rio Grande do Sul, número 84.770. Sou barraqueiro em plantão permanente no programa Barraco Filosófico do canal Filosofia em Movimento no YouTube da Rádio Madalena de Vila Madalena, São Paulo, capital. Muito obrigado.